Boa tarde, geração Z. Como estão vocês? E aí, Wellington? E aí, gente, tudo bem? Como você tá hoje? Tô ótimo, e você? Tô bem também. E nós temos um convidado super especial hoje, né, Alan? Se apresente aí pra gente. Olá, como vão? Prazer estar aqui, feliz de poder somar um pouquinho, contribuir. E eu nada mais sou do que um voluntário, um trabalhador espírita para fazer, né, um pouquinho o que a consciência cobra. Né? Não é muito porque a consciência cobra pouco, né? Então a gente faz o que a gente pode. E qual que é o nosso tema de hoje? Fui de base, e agora? Fui de base. Ah, O que é fui de base, gente? base, base, é a mesma coisa, amiga? Tanto faz. O que significa? Quando você morre. Pra quem não é Gen Z que tá assistindo a gente, né? Os millennials aí que estão nos acompanhando. Fui de base é morrer, desencarnar. E o que acontece depois que a gente desencarna? A gente vai discutir e conversar sobre isso hoje, né, Wellington? Exatamente. Você tem alguma perguntinha pra fazer? Você sabe algo sobre o tema? Ou tem muitas dúvidas? Ai, muitas dúvidas, né? Você quer tirar alguma já agora? Tô aqui divulgando o link, né, gente? Por lá pro meu centro. Então, Alan, eu gostaria de te perguntar primeiramente, para quem aí está nos assistindo, tem essa dúvida, se depois da morte existe alguma coisa ou é morri e acabou? Bom, se a gente for basear na doutrina espírita, né? A gente acredita que a morte do corpo físico é só um momento, né? Que a gente vai passar com vários outros momentos que a gente passa na vida, mas que do outro lado a vida continua, né? Com algumas diferenças do nosso plano terrestre aqui, né? Mas somos seres imortais. O nosso corpo é mortal, né? Ou seja, o corpo, mas o ser que habita o corpo, ele é imortal. Então, sim, tem muita coisa do outro lado, né? E talvez aqui a gente não tenha nem ideia do que realmente, né, é a nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual, que é o outro lado, né? Do lado de lá. Nós já temos uma mensagem aqui do Eurípides Barçanufo, que está mandando boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Eurípides. E quem tiver mais alguma perguntinha aí, manda pra gente nas redes sociais que vocês estiverem nos assistindo ou no site, que a gente responde. Ou no WhatsApp da rádio também, né? Que é 64-99603-1234. E aí, Wellington? Eu tô bem. Quer fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Eu vou só acrescentar. Eu acredito, né, pelo meu ver, que a gente sabe muito pouco sobre o espiritismo ainda, né? Não, acho que é bem pouquinho ainda. A gente só sabe o que a espiritualidade traz pra gente, não é? Vamos imaginar que nós somos crianças, né? Uma criança de 2 anos, por exemplo, tem algumas informações que elas não vão conseguir processar, né? Você vai explicar e a criança vai olhar para você e, tipo, tô entendendo nada, né? Então, nós somos ainda crianças na nossa evolução. Então, esse estágio que nós estamos como crianças, a gente não consegue entender muita coisa. Tanto é que a percepção sobre o mesmo assunto muda com o passar do tempo. Né? Então, e se a gente voltar no tempo, quando a gente era realmente bem criancinha lá, sei lá, 5 anos, você pensava que o céu era de um jeito, depois você estuda, né? Então aí você olha para a mesma informação e vê ela diferente, descobre algo novo sobre a mesma coisa, né? Que vai ao encontro do que você está dizendo. Então, como a gente ainda é muito infantil, a gente olha para essa informação do Espiritismo e a gente faz o filtro dela conforme a nossa evolução. Então, alguns vão ter uma percepção mais aprofundada, outros menos.
Mas, de um modo geral, nós todos que estamos nessa Terra, né, estamos mais ou menos ali no mesmo patamar evolutivo. Então, podemos dizer, sim, que a gente sabe muito pouca coisa, né, sobre a verdadeira pátria, sobre o mundo espiritual, né, e sobre o espiritismo. Porque o espiritismo, ele tem todas as informações que a gente precisa, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente ainda não consegue codificá-las, transformar em conhecimento, para entender verdadeiramente o que está falando ali nesses conhecimentos. Exatamente. E você, Ju? Eu anotei algumas coisinhas, então às vezes eu vou olhar no celular. Eu queria perguntar para você também, por que a morte biológica é inevitável? Já que a gente vai nascer de novo, por que eu preciso morrer nessa vida? É uma pergunta interessante, né? Deus é tão maravilhoso que o processo, né, todas as leis que Ele criou, funciona de uma forma com tanta harmonia, com tanta assertividade, né? Então, quando eu olho para esse ciclo do corpo físico e o esquecimento, né, que quando a gente reencarna, né, talvez para quem nunca teve contato com essa informação, mas quando a gente reencarna, nasce de novo nesse corpo, a gente esquece o nosso passado ali como espíritos de outras e outras vidas, né? E aí, quando a gente vem para essa e a gente pensa, meu Deus, né, vai ter um fim. Então, embora tenhamos a consciência, né, nós que já estamos estudando um pouquinho sobre o espiritismo, tenhamos a consciência de que um dia esse ciclo que nós estamos nesse exato momento vai ter um fim, mas a morte do corpo físico, ela é um presente que Deus deu para nós, para a gente entender que nesse ciclo a gente precisa fazer o que tem que ser feito para esse ciclo. Um exemplo. Eu estou lá no primeiro ano do ensino médio, né? E eu sei que aquele ciclo vai acabar. Mas o que acontece? Se eu não fizer os trabalhos, estudar para as provas, alcançar a média, eu posso reprovar naquele ciclo. Então, a morte do corpo físico é para dar para a gente esse passo, esse estágio. Fala, olha, calma, você não precisa evoluir da noite para o dia, você não precisa, mesmo porque talvez a gente nem consiga. Então, você vai ter um estágio. E o estágio e o tempo enquanto você estiver com vida na Terra. Porque somos eternos, mas a vida na Terra. E aí a gente, quando a gente pensa que esse ciclo vai acabar, e isso me incomoda, é porque talvez eu não estou estudando direito para a prova, talvez eu estou matando a aula, não estou indo para a escola, não estou estudando em casa, não estou fazendo leituras complementares. Então, isso quer dizer para nós que o ciclo não está sendo bem aproveitado. Então, por isso que existe a morte do corpo físico, para Deus ajudar-nos didaticamente, Ele como um professor, nos ajudar didaticamente a vencer o ciclo. Para que a gente possa... e isso é amor, né? Amor de Deus para a gente. Porque imagina se a gente não tivesse um ciclo para pelo menos descansar. Falar, ufa, passei esse, que é igual quando acontece com os ciclos da escola. A gente tem as férias. Por que a gente então... por que então, se eu sei que eu vou passar do primeiro para o segundo para o terceiro, por que eu não emendo direto? É a mesma coisa, entendeu? É porque você tem que entender que aquele ciclo cabe ali dentro do que você tem condição intelectual, moral, né, para suportar, e depois você dá uma descansada, opa, calma, passou alguma coisa aqui, deixa eu descansar, foi cansativo, foi exaustivo, agora eu ganho fôlego, me preparo para um novo ciclo. Então, ou seja, novos aprendizados, ali está eu de novo, começando do zero, porque quando eu vou, continuando o nosso exemplo aqui, né? Quando eu estou lá no primeiro ano do ensino fundamental, ensino médio, na verdade, eu quis dizer, né? Ensino médio, e aí eu fico pensando, né, que isso não vai acabar em nenhum momento, é muito exaustivo, e aí a gente poderia ter menos vontade, poder de vontade para continuar. Você fala, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Então, Deus dá para nós assim, ó, deixa eu te falar, você só precisa dar um passo.
Só isso, que é esse ciclo. É só isso que você precisa. Não pensa no futuro. Não pensa, nossa, daqui milhões de reencarnação. Não, calma aí, o que você precisa viver nessa? Quais são as matérias e as provas que você vai viver nessa? Quando você passar para o segundo, aí começa do zero. Mas aquele conhecimento que você teve no primeiro, né, certamente você vai revisitar e vai ser uma continuidade daquele. Mas você começa do zero naquela fase. Aí ela vai ficar um pouquinho mais difícil. Né? E é igual a fase do videogame também, ali, dos jogos. Então, por que é fases? Porque é ciclo. Então, eu venci aquela fase, eu só preciso vencer aquela fase. Para eu ir para o próximo jogo, eu só preciso vencer aquela fase. Por isso, né, que Deus dá para nós. Seria tipo as fases do crescimento, né? Primeiro criança, depois pré-adolescente, depois adolescente. Exatamente. E cada uma fase dessa, a gente, ao vencê-la, a gente aprendeu. E ela dá para nós a bagagem para o próximo. Né? E aí, por isso que é importante fazer a base bem feita. Por isso que a gente tem que estudar a base, por isso que a gente tem que estar conectado com a essência das leis naturais de Deus, que são as bases. Muitas vezes a gente quer burlar a lei, quer acelerar o processo. Não tem como. Né? Se eu fizer isso, né, eu meto os pés pelas mãos e vou capotar ali na frente. Né? A gente tem uma mensagem do Leandro Soares, que está falando boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro. Boa noite, Leandro. Tem algum comentário a fazer? Pode fazer. Então, eu também tenho outra pergunta. Não sei se estou adiantando muito, mas eu fiquei com uma dúvida sobre o que a doutrina espírita acha sobre a doação de órgãos, depois que o espírito já saiu do corpo. Então, eu penso que cada etapa que a gente vence conectado à caridade, eu vou conectar isso à caridade, a gente percebe que tudo que você pode doar, que não te serve mais, mas que vá ajudar as pessoas de alguma forma, faça. Então, se eu vou morrer, eu morri. Mas alguns órgãos meus vão ser aproveitados e podem ser aproveitados para dar vida, para dar mais leveza, para resolver o problema, para tirar a dor de alguém. Por que não fazer? Mas se o espírito ainda estiver conectado ao corpo, será que ele não vai sentir dor? Então, isso vai depender muito de cada história de cada um. Uhum. Por exemplo, a gente sabe que os ajudantes de Jesus, né? As pessoas, os cristãos que estavam verdadeiramente entregues a Jesus, ao desencarnar, eles literalmente desconectaram do corpo. Mas aí eu entendi sua pergunta. Mas e o processo natural do desencarne? Que tem gente que morre e fica atrelado ali, né? Exatamente. Mas eu penso, agora imagina só. Se eu, antes de morrer, decidi doar meus órgãos então eu tô falando uma posição muito mais do Allan do que do espiritismo, tá bom? Mas é porque é importante a gente entender o fundamento da caridade. Porque qual que é o lema do espiritismo? Fora da caridade não há salvação, não é? Então, vamos olhar isso pelo outro lado agora. Vamos olhar do ponto de vista espiritual. Você decidiu e falou para sua família: eu quero fazer o bem com meus órgãos. Quando eu morrer, está autorizado. Vocês podem doar meus órgãos. Ok? Tanto é que a doação de órgão tem que ser uma concessão de quem, né? Quando não existe esse assunto, a família vai decidir, né? Mas aí é onde eu acho um pouco arriscado, nesse momento. Mas se eu, como um ser autônomo que Deus não me deu como livre-arbítrio, decidir que eu quero doar os meus órgãos, são meus. Deus me emprestou ele, né? E eu vou fazer o que eu acredito que a minha consciência me cobra. Ok. A espiritualidade, de alguma forma, entendendo a sua boa intenção, vai agir de uma forma que isso não vai impactar no seu perispírito. Talvez a remoção, a desconexão do perispírito do corpo vai ser acelerada porque você tomou uma decisão. Pela caridade, pelo amor verdadeiro. Então, o plantio tem uma colheita. Então, se eu plantei o bem, eu vou colher o bem.
Ou seja, se eu decidir doar os meus órgãos, será mesmo que Deus, na bondade infinita, enxergando que o Filho dele, que somos nós, decidimos fazer uma boa ação na nossa passagem, será que Ele não vai estar lá evitando com que a gente... né? Mas isso é uma coisa complexa também. Por quê? Por que é complexa? Porque cada desencarne vai acontecer de acordo com a sua vibração. Então tá, agora vamos fazer 2 cenários. Eu desencarnei, sou doador de órgãos e falei para minha família, beleza. Quando eu entendo que eu desencarnei, falei, opa, ok, meu corpo ficou, estou indo embora, faça um bom proveito aí, né? Ok, Mas tem pessoas, Alan, que não conseguem, já viu? Que elas é muito ali apegada com o corpo, com o bem material. Eu fico pensando nessa forma. Que não conhece nem o contexto de Jesus, né? Perfeito. Aí é o problema. Então entende que não é a doação de órgãos em si, qual é o estado mental, qual é o estado evolutivo, vibracional que você vai estar nesse momento. Então, aí entra o segundo momento. A mesma pessoa, só que ela está com a consciência livre, doou, desconectou a espiritualidade, beleza. Agora, vamos pegar a mesma pessoa, ela falou que quer doar o órgão, aí ela morre, ela desencarna. Só que quando ela desencarna, ela arrepende, ela fala, não, eu não sei, eu fiquei confuso, eu não quero mais dar no meio. Aí é o problema. Entende? Com qual a intenção verdadeira que você falou que você quer doar ou não os seus órgãos? Então, aí pode vir a pergunta, mas na dúvida, é melhor que eu doe ou que eu não doe? Doe, né? Acho que pensar no próximo. Então assim, o que importa é qual é a vibração e no que você está preso. Então, se você está liberto e está decidido, isso não vai impactar. Mas se você... né, tanto é que tem alguns... Agora entrando nesse processo que é único de cada um, tanto é que tem espíritos que não acreditam na reencarnação, não acreditam na morte, e eles vão sentindo as traças comerem o seu corpo. E ficam ali por décadas ou séculos debaixo da terra, literalmente. Falando dessa forma, eu vi esses dias uma entrevista de um rapaz contando que recebeu uma psicografia, e nessa psicografia falando que ele, quando foi cremado, né, porque tem a cremação também, quando foi cremado ele sentiu o seu corpo pegando fogo. Por quê? Porque eles estavam ligados ali no corpo ainda. Exatamente. Então, por isso que é importante esperar. Agora vamos falar de alguns zelos para isso, né? Primeiro, muita oração para que nós de cá, vamos olhar a gente de cá e alguém nosso indo embora, né? Muita oração, muito pensamento de ajuda de desconexão, né? Para que essa pessoa consiga, né, ser assistida mais rápido, consiga receber essas influências boas para que ela consiga se desconectar, né? E depois, um tempo, né? Um tempo padrão ali, né, de que até que a cremação, por exemplo, seja feita. Os órgãos não tem como, porque tem que ser mais fresco possível. Mas vamos pensar aqui, o que acontece com o corpo quando ele morre e vai para o necrotério, vai lá para o IML? Eles abrem o corpo, tem vezes tira tudo para fora, lava, coloca, né, dependendo do... Se for tipo um artista, tem gente que fica 3, 4 dias com velório. O corpo está lá. O que eles fizeram? Eles encheram de produto químico para ele durar, para conservar ele, né? Mas naquele exato momento, então, é um assunto muito... não tem uma resposta. Doa ou não doa? Sim ou não? Não existe, né? É uma coisa muito complexa. O desencarne, de um modo geral, ele é complexo. Então, por quê? Porque depende do meu histórico, depende como eu morri. Se aquela foi uma morte natural, ou se aquilo foi uma morte provocada por mim mesmo, ou provocada por alguém que tirou minha vida antes. Então, é uma coisa muito complexa. Agora, a melhor forma da gente buscar, tentar de alguma forma garantir que essa passagem vai ser mais calma, é vivenciando os preceitos de Cristo.
tentando estar cada vez mais conectado com a essência, os ensinamentos de Jesus, para que dentro do meu esforço eu tenha conseguido fazer o máximo que a minha força me permitiu. Não quer dizer que eu vou fazer tudo que tinha que ser feito, porque a gente não tem ainda essa condição de estar tão desenvolvido para fazer tudo que Jesus pediu para que a gente fizesse. Se fosse assim, a gente seria outro Cristo, né? A gente seria outro Jesus da vida, e ainda não somos. Então, qual é a forma que eu posso ter certeza que a minha morte vai ser mais tranquila do que o padrão, né? É que eu possa estar em paz comigo, com a minha consciência, pelo menos dizendo assim: eu estava fazendo o meu melhor. Eu pude fazer tudo que eu estava aqui, eu consegui fazer nesse período, mesmo que eu não tenha conseguido fazer tudo, mas pelo menos Deus conhece, e Deus sabe da nossa vontade, né? Deus conhece o nosso mais puro sentimento. Então é isso, é um assunto né, tabu, né? Um pouco tabu. Exatamente. A Valquíria tá aqui com a gente. Ela mandou um oi, gente. Oi, uma Valquíria. fadinha. Oi, Val. Foi bem na prova. Eu tava assistindo uma série que chama The Good Place. Ela fala sobre a existência após a morte de um lugar bom e um lugar ruim. Isso existe mesmo? Ou é só ficção? Então, o lugar bom ou lugar ruim existe em qualquer lugar, antes da morte ou depois da morte. Então vamos pensar nesse contexto, né? Lugares ruins ou lugares bons? Imagina que eu estou em guerra na minha casa e tudo é muito pesado, é discussão, é muita briga. Então, naquele exato momento, eu estou vivendo um lugar ruim. Mas aquela mesma casa, com aquelas mesmas pessoas, se todos puderem escolherem, conversar entre si e fazer com que aquele ambiente fique melhor, fique mais em paz, eu tenho o mesmo lugar bom. E assim é depois da morte. Como é que, em qual vibração psicológica, né, psíquica, você estava quando você desencarnou? Então, e qual é o lugar que você mentalmente vai construir para você? Então, essa questão do lugar bom ou lugar ruim é literalmente construído pelas nossas mentes. E sim, existe o lugar bom e o lugar ruim, né? Então, o que faz eu estar num ou no outro é como eu vibro, como eu gero uma frequência. E aí essa frequência automaticamente, né, e principalmente depois de ter morrido, ela me transporta, literalmente. Então, se eu acabei de desencarnar e estou em uma frequência muito ruim, eu automaticamente sou atraído para um ambiente que tem a ver com aquela vibração. É igual uma rádio, sintonizou, conectou. No livro que também foi representado no filme O Nosso Lar, né? Vocês devem conhecer. O André Luiz, né, passou 8 anos no umbral, que é um lugar ruim, um lugar de muita treva, muita dor, muito sofrimento, lama, enfim. Aí ele vê algumas pessoas sendo resgatados e ele entende que é através da oração do sentimento verdadeiro. A hora que ele vai para esse sentimento verdadeiro, automaticamente o que acontece? Ele é resgatado e vai para um lugar bom. E aí lá naquele lugar bom, ele se reabilita, entende como é estar naquele lugar bom, e aí ele vai fazer uma visita para a família. Não é? Quando ele vem fazer a visita para a família, ele fica com raiva de algumas coisas que ele vê, muda a vibração dele. Então ele estava na vibração de amor, de paz ali, que ele já tinha conseguido vencer, né? Ali naqueles primeiros estágios, e volta. Aí ele começa a sentir raiva, ódio. Automaticamente ele volta lá para o umbral. Vocês lembram disso? Eu lembro. Olha só, ele acabou de vir de um lugar bom, veio aqui, sentiu raiva e já foi automaticamente arrastado para outro lugar. Aí ele pensou, opa, não é aqui que eu quero estar não. Trabalhou dentro dele de novo as boas vibrações, o amor,
e se reequilibrou e volta para o lugar bom. Então, em qualquer instância que a gente tiver, encarnados ou desencarnados, o que vai fazer o lugar bom ou o lugar ruim é a sua mente. É o que você pensa. É como você acredita que as coisas são. Com qual o tipo de pensamento que você quer lidar, com o tipo de pensamento que você quer ter. E aí isso faz o lugar bom ou o lugar ruim. Quer complementar? Você sabe falar até que planeta a gente reencarna? Ou não tem Repete nada? aí o início da pergunta. Você sabe falar até que plano ou planeta que a gente reencarna ou não tem nada falando sobre isso? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Se a gente reencarna só aqui ou em outros planetas ou tem também? mais outros planetas que a gente reencarna. Bom, se a gente for olhar, primeiro vamos olhar para a ciência. Se a gente for olhar para a ciência, hoje a ciência já prova que existem infinitas galáxias. Então existem infinitos planetas. Certo? Cada um desses planetas e dessas galáxias estão em um estágio evolutivo. Então, existem inúmeros outros planetas que estão na mesma frequência e estágio evolutivo da Terra. Então, naturalmente, se eu estou nessa mesma frequência, eu posso sim encarnar em outro planeta, desde que a frequência seja a mesma, né? E eu posso, então, se existem infinitos planetas, seria talvez, eu não sei se egoísta da nossa parte, não sei se essa palavra, ignorância talvez, pensar que só existe vida aqui na Terra e que só aqui a gente pode reencarnar só aqui, né? Tanto é que nós estamos nesse exato momento passando pela famosa transição planetária. Para quem está nos assistindo, não vou resumir. O que é transição planetária? Todos os planetas passam de fase, assim como a gente falou ali no início. Então, passa de série. Então, a gente está num momento que a gente está no meio da transição. Tipo, tô mudando de série, eu estou evoluindo, estou passando para o próximo nível. Muitos de nós vai ficar na série passada, porque não estudou, não fez a prova, não foi na escola, né? Só que, quando o planeta muda nessa vibração, ele avança na frequência, quem não acompanhar vai ter que ir para outro planeta. E aí ele vai para um planeta com a frequência mais condizente com a frequência que você está. Então, em qual frequência estou vibrando agora? É no amor, é na paz, em querer o bem para todo mundo, é em fazer a caridade? Legal, vamos para o planeta sim. Não é ainda no ódio, no rancor, na maledicência, na materialidade, na futilidade? Vou para planetas assim. É simples, uma lei natural de Deus, né? E não é Deus que faz essa escolha. Peraí, fulano, vou mandar você para lá. Não, Beltrano para cá. Imagina Deus fazendo isso. Com infinitos seres também. Se existem infinitos planetas, infinitos seres. Então, ele criou um processo tão natural que é assim, eu criei uma frequência. Tem várias frequências. São vários canais, vamos pensar como vários canais de rádio. Criei várias frequências. Aí é natural. Tem vários seres aqui, várias frequências. Conectou, foi para cada lugar. Ponto, é simples assim. Então, eu escolho como é que eu vou, para que planeta eu vou, para que casa eu vou, né? É isso. Vai, Ju. Eu queria te perguntar, após a morte, então a gente vai para algum lugar, né? Eu gostaria de te perguntar se esse lugar ele é feito de matéria também ou não. Então, existem também infinito tipo de matéria. Aí a pergunta é, essa mesma matéria aqui, essa que eu pego na mesa com esse mesmo microfone? Não. Cada lugar tem uma matéria diferente. Então, o plano espiritual, né, é feito de uma matéria diferente da nossa. Agora, Deus é tão maravilhoso que Ele consegue, né, dentro do processo que Ele criou, fazer com que a gente, através do nosso corpo físico, a ligação do perispírito, né, que é o moldezinho que encaixa o espírito no corpo, faça a gente viver em matérias diferentes. Então, quando eu desconecto dessa matéria, essa matéria aqui, que é o molde do corpo, ele pode mudar
essa matéria para ir para outros locais, né? Então aí ele vai para o plano espiritual mais denso, que é mais perto aqui da Terra, o plano espiritual, mas que são feitos de matéria, só que outros tipos de matérias. Então são outros planos, né? Então imagina que esses planos são feitos também de frequências diferentes, porque as próprias frequências constroem essas matérias, né? Então, é a vibração das células, prótons, elétrons, né? Lembra que vocês estudaram ali na escola? Então, em cada forma de vibração, de movimento que aquela camada está, ela cria um tipo diferente de matéria. Então, eu vou, sim, para outros tipos de lugares, planetas, esferas, que cada um tem a sua matéria peculiar daquele lugar. Consegui? Não conseguiu, entendi. A Valquíria mandou aqui que ela não quer falar sobre a prova. Tudo bem, a gente muda de assunto. E a Helena... Não vamos entrar nessa frequência. Isso. A Helena Leite, minha avó, beijo. Mandou boa noite, geração Z. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, em questão assim da vida abreviada pelo suicídio, por exemplo, isso muda alguma coisa? Tem algum peso ou não? Olha só, vamos pensar numa bateria de celular. Imagina que a gente foi programado com uma carga. E essa carga, ela nos dá energia vital para a gente viver 80 anos. Então você tem bateria para viver 80 anos. Mas ali na minha juventude, né, perto, sei lá, dos meus 20 anos, eu me revolto com a vida e me revolto com Deus e falo, não quero viver mais. Mas só que você tem uma bateria. Essa bateria já está instalada em você. Aí eu falo, não, mas tudo bem, Deus me deu livre-arbítrio, eu quero tirar minha vida. Ok. Aí você vai lá e tira sua vida. Aí a pessoa tirou a vida dela com 20 anos, sendo que ela teria uma bateria para 80. Quantos anos faltam? De 20 para 80? Será para responder mesmo? 60, não é 60? Eu achei que era 60. retórica. Ela que calada, Mas 60, não é? Então imagina, a pessoa ainda tem uma carga energética vital, que é essa bateria, de 60 anos. Quando ela interrompe esse ciclo mais cedo, ela vai ter que lidar com a carga energética que de 60 anos para frente ainda. Então ela fica presa aqui, né? Não obrigatoriamente ela vai ficar presa, mas o que pode acontecer? Ela vai passar por uma descarga. Estou usando esses termos, tá, pessoal? Para ficar mais fácil a gente entender. Mas uma descarga elétrica, deu um curto-circuito. Você rompeu o fio e quando você está em curto-circuito, está tudo pegando fogo ali e tal, você vai ficar totalmente naquele curto-circuito. Então imagina quanto que a pessoa não vai aumentar esse sofrimento. E geralmente, pelas literaturas, como é esse curto-circuito? O que acontece? A pessoa vai e, né, inclusive tem uma história real, tá? Contada pelo Divaldo Franco, que a pessoa tirou a sua vida pulando debaixo de um trem. E o trem vem e moe todas as suas carnes, todos os seus ossos. Essa pessoa entra em curto-circuito naquele momento. A vida rompeu o laço, só que ela não sai daquele loop. E ela começa a voltar segundos antes da morte e passa de novo por toda aquela trituração do seu corpo. Volta. Imagina a pessoa, aí ela tem o quê? 80, certo? 80 anos. Vamos supor que essa pessoa que eu estou falando que tivesse 20, pode ser que ela, se ela não conseguir em algum momento mudar essa frequência, ela pode ficar pelo menos mais 60 anos vivenciando isso. Imagina, 60 anos vivendo a dor da sua morte, que você mesmo causou. É muito sério. Mas se ela se arrepender, né? Será que ela chega a pensar ou será que ela fica ali tão presa naquilo? Tem gente que não consegue, é tanto sofrimento que não dá tempo
Não dá tempo dela pensar. Ela entrou naquela bolha energética e ela não consegue. Por isso, a importância da gente orar pelos suicidas, que foi o que aconteceu com o Divaldo. Divaldo viu a notícia no jornal. E ele ficou muito impactado. A partir daquele dia, durante anos, todos os dias o Divaldo rezou por aquela pessoa. E o que acontecia? Praticamente só o Divaldo rezava pelaquela pessoa, porque ele foi esquecido no tempo. A própria família dele não rezava por ele porque ficou muito chateada com ele, ficou desejando mal para ele. Falou, seu covarde, você foi embora, se suicidou e deixou a gente sozinho. Então, em vez de ajudar, a família estava intensificando a dor dele, mas Divaldo rezava por ele. Um dia, esse espírito aparece para Divaldo e disse o seguinte: olha, durante anos e anos, o meu único minuto de paz que eu tinha era no único minuto que você fazia uma prece para mim. E a sua prece, naquele minuto de paz, foi me dando condição de mudar a minha frequência para que eu conseguisse pedir ajuda. Olha a seriedade disso. Então, se alguém estiver nos ouvindo aqui e um dia passou pela sua cabeça tirar a sua vida, por favor, não faça isso. Se você acha que você está sofrendo agora, o sofrimento vai ser intensificado por milhões de vezes. Por favor, acredite no que nós estamos falando. Então essa história é verídica, é real. Então esse espírito volta e conta para o Divaldo que o Divaldo, por causa da sua oração, conseguiu tirar ele daquele ciclo. Talvez não durou os mais 60 anos por causa do Divaldo. Entende? Porque tinha uma alma generosa nessa terra fazendo a caridade. Olha só a oportunidade que a gente tem, porque a gente pensa que fazer caridade é sair de casa, ir para algum lugar, é dar dinheiro, mas eu posso fazer caridade na minha casa com um único ato de orar. Que é de graça ainda, né? Sabe, pensar em alguém que está sofrendo e fala, Deus, dê um alívio para essa pessoa, sabe? Do fundo da sua alma. Então, e a gente acha que fazer caridade é difícil, que a gente precisa, né? Por isso que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Agora imagina imagina se nós estivéssemos no lugar do Divaldo. Qual seria a satisfação nossa de pensar que por causa de uma oração a gente conseguiu aliviar a dor dessa pessoa, que poderia durar anos ou séculos? Eternidades. Pensa. Então é importante que a gente esteja o tempo todo pensando em fazer o bem, fazer a caridade e nos distanciar cada vez mais, porque quanto mais eu vibro no bem, eu estou mais distante do mal. Não quer dizer que eu estou livre, porque a gente não consegue ficar 100% ainda no bem, infelizmente, ainda, mas nós estamos no caminho. Então, quanto mais você estiver perto do bem, mais você está longe do mal. Entende? Se você acende uma luz, onde tem luz não tem? Escuridão. Exatamente. Então, sua vida está escura, está dolorida, está doendo, você está sofrendo. Qual é a escuridão que fez você chegar? E quais são os comportamentos, os pensamentos? Mas o caminho para que a gente saia dessa escuridão é inverter e não pensar na escuridão, é se perguntar, então tá, qual é a luz, o palito de fósforo que eu preciso acender para mim sair dessa escuridão? E é isso que a gente precisa pensar. Muitas vezes não é pensar na dor, é não pensar na dor, é pensar contrário da dor, é pensar o que eu faço para livrar-me dessa dor. Pesado. Bem, sobre as falas da minha tia querida Gisele Leal, ela me explicou que quando a gente evolui não tem como voltar, né? Nosso espírito não é um reverso, é só evolução. Não tem como você pisar um degrau atrás. Exatamente. E essa é a grande beleza do processo evolutivo. Gente, mas tem como evoluir assim mesmo que até não ficar ainda teclando naquela tecla de erro? Talvez você evolua, porque nós temos vários pontos da nossa vida. Então talvez eu evolua na intelectualidade, mas estou ainda cometendo erros na moralidade.
talvez eu evolua na moralidade, mas estou cometendo erros ainda por não desenvolver a minha intelectualidade. Então nós somos um ser sistêmico que tem várias coisas em nós, né? Então, e a gente vai evoluir em todas as instâncias. Então a gente vai evoluir na arte, na intelectualidade, na moralidade, né? Então, e tem gente que consegue muito bem no trabalho, mas na vida emocional, espiritual ou talvez conjugal não vai bem. Ela evoluiu demais no trabalho, né? E talvez ela não retroceda no trabalho. Talvez é só dali para frente. Mas na vida conjugal não. Então, o que a gente entende? Que é importante que eu esteja olhando para a minha evolução como um todo. Não focar só em uma coisa, né? Agora, se a gente pudesse escolher por qual começar, a moralidade seria o melhor caminho. Por quê? Porque a partir dela eu me conecto com as forças do bem. Conectando com as forças do bem através da moralidade, que é onde a força do bem atua em nós, né? A gente se conecta com o bem, eu começo então a ter mais paz, mais cabeça fresca para pensar nas outras coisas que eu preciso evoluir. Por exemplo, na intelectualidade. Então, começar pela moral, né, é o melhor caminho, embora nós temos a obrigação de evoluir em todas as áreas. Mas para que as outras áreas fluam com mais leveza, a moralidade é o primeiro caminho. Eu tenho uma pergunta também. Faz um tempo que a gente está discutindo muito sobre aquela tragédia do incêndio da Boate Kiss, né? Inclusive, tem um livro que foi publicado com cartas desses espíritos. Aí, se a gente acredita que Deus é tão bom, por que acontecem essas mortes coletivas? Boa pergunta, né? Já tem uma expressão que fala que a gente tem os resgates coletivos. Teve a morte, mas são resgates coletivos. O que significa? Imagina que você, junto com várias pessoas, criou uma quadrilha e matou um monte de gente. Você e mais 100 pessoas. Você criou uma quadrilha de 100 pessoas, fazendo coisa ruim em outra vida. Então, essa ligação de outras vidas, de alguma forma, cria conexão energética para as próximas vidas. E aí, chega em dado momento que a lei natural, ela vai fazer com que você resgate o que você fez de ruim no passado aqui. E é onde acontece os resgates coletivos. Talvez essas pessoas, né, tinham compromissos parecidos ou comungados de outras vidas, né, planejados de outra vida, para que acontecesse daquela forma. Talvez em outras vidas, nessa quadrilha, eles queimaram muita gente. Então, de alguma forma, eles precisavam vivenciar o que é ser queimado. Não é assim, nossa, então Deus está castigando, pagando com a mesma moeda. Não é isso. É para que você entenda como é morrer queimado, para que você nunca mais faça isso, para entender como é difícil morrer queimado. Para entender a dor do próximo, né? É para desenvolver a empatia, exatamente. Então, geralmente, esses desencarnes coletivos, como esse acidente que aconteceu, né, como os acidentes climáticos, né, que acontecem, terremotos, né, enfim, todas as outras coisas que levam à morte de várias pessoas de uma vez só. Mas pensando por essa forma, a gente só aprende se a gente vivenciar aquilo mesmo. Exatamente. É assim, ó, você fala para uma criança assim, ó, não põe o dedo ali naquela tomada porque dá choque. Eu já pus o dedo lá e um dia eu levei choque. Então, estou falando para você, não põe. Ela vai lá e... Aí a criança fala, eu acho que não dá choque, não. E ela toma o choque. Então, infelizmente, nós ainda por sermos crianças, falando espiritualmente falando, a gente ainda quer pôr o dedo na tomada, né? Então, Deus fala, olha, trate o outro. Jesus veio, né, trazer para nós, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Não, eu me trato do jeito que eu quero e trato o outro do jeito que eu quiser.
Aí vem, né? Aí você faz um monte de burrada, um monte de besteira. E aí você precisa depois passar pelo aquele mesmo processo de pôr o dedo na tomada para saber que dói, que dá choque. Então é isso que a gente precisa ficar em estado alerta o tempo todo, né? Para que a gente não cometa essas atrocidades coletivas, né? Não só coletivo, mas nem individual, né? Não deveríamos fazer, né? A Gisele Leal mandou uma mensagem aqui. Boa noite, irmãos. Como é bom ver a nossa juventude em busca do Cristo em seus caminhos. Boa noite. Gisele, é verdade, né? Orgulhoso dessa turminha aqui, né? Que são consistentes, né? Que estão aqui já há quantos anos? Eu acho que faz mais de 2, quase 3. Então é louvável isso, né? E a gente sabe que vocês estão plantando pro futuro, né? Legal. Em questão de mortes assim como essa, que são inesperadas, tem como o espírito ser desligado do corpo antes que aconteça? Então, como a gente já falou, cada desencarne ele é único e ele é complexo. Então vai depender de muitos fatores. Se a pessoa precisa passar pelo trauma do impacto de um acidente, por exemplo, infelizmente ela vai vivenciar tudo aquilo ali ainda, né, com o perispírito atrelado ao seu corpo, vai vivenciar toda aquela dor, todo aquele tormento, talvez por uma necessidade reencarnatória. Mas talvez não. Talvez essa pessoa fez tudo que ela podia e ela precisaria desencarnar em um acidente para impactar outras pessoas e não ela, para deixar algum ensinamento para outras pessoas e não para ela, porque o papel dela foi cumprido e ela fala, eu vou morrer agora, né? Eu vim aqui para cumprir o que eu tinha que cumprir. Com 18 anos eu cumpri o que eu tinha que cumprir e vou embora mais cedo do que a maioria das pessoas, vão embora com 18 anos, né? Aqui nessa terra. E aí essa pessoa foi um jovem exemplar, fez tudo que podia e tinha consciência, né? Já era um jovem mais maduro do que a média, por exemplo, e fez o que tinha que ser feito e ok. Aconteceu o acidente, ele já estava desligado e ele não vai precisar passar pelo trauma daquele acidente, porque não era necessário, não era para ele passar. O acidente precisava acontecer para impactar pessoas, para deixar uma mensagem no mundo, mas ele mesmo não sentiu aquilo. Então, não existe uma regra. Existe o quê? Existe a necessidade. Cada um de nós tem uma história. E essa história cria a necessidade do que nós precisamos passar. Tanto quanto encarnados, como no do desencarne ou depois de desencarnados. Eu queria contar uma história também que veio na mente agora. A minha mãe, ela, na nossa idade não, um pouco mais velha, mas ela participava da mocidade e tinha um amigo que sofreu um acidente. Aí nesse acidente, um carro bateu nele e ele caiu embaixo de uma ponte, né, na água. E aí ele mandou uma carta depois explicando que quando ele sofreu a batida, ele tentou colocar o pé no freio e o pé atravessou o freio. E aí ele já acordou assim, vendo um tumulto de pessoas ao redor, parecia que tinha alguém acidentado. Aí ele pensou, meu Deus, vou lá olhar. Quando ele chegou perto, era ele. E aí ele já desacordou, né? E acordou do outro lado já. Então, ele nem sentiu, né? Acrescentando também, essa história foi verídica de uma pessoa lá do meu centro espírita. Acho que ele é pedreiro e ele foi mexendo na altura, né? E ele caiu, mas ele falou que na hora que ele escorregou, ele conseguiu segurar. E ele fez oração para os mentores lá da minha casa de oração, fez oração, né, para Jesus. E falou que ali ele apagou e caiu e acordou só no hospital. Eu achei isso muito impressionante. Também tem pessoas que, quando vai desencarnar, minha mãe leu um livro psicografado, ela caiu de um prédio e ela sentiu que o espírito dela foi retirado antes. E ela psicografou esse livro contando que ela não sentiu o baque, ela só viu que ela foi retirada antes de cair. Exatamente. Então depende do mérito de cada um. Acho que não precisa passar pelaquela dor, né? Exatamente. Como tem vários relatos que a gente vê a pessoa sentir Olá, tudo bem? Tudo bem. Então tem gente que, né, também relata que viu todo o seu corpo apodrecer depois de ser enterrado,
né? Ou recebeu o impacto, né? Então, Uma cadeira do Cláudio. a gente a gente tem que levar em consideração a história de cada um, a necessidade de cada um. Fazendo a propagandinha básica, hoje nós não temos salgados por descuido meu, que esqueci de ir lá pegar ontem. Pô, logo no meu dia. Brincadeira. Mas os salgados da Leila são os melhores salgados de Jataí região. Então peçam o contato dela aí para vocês pedirem a 64 9655 8420. Você já comeu e gostou, Wellington? Eu amei. Ela também tem novidades agora, né? Nós temos quibe assado, tortas, temos escondidinho de frango, escondidinho de carne seca, lasanha. E é isso, gente. Tudo uma delícia. Que legal. Eu já comi aqui, hein? E é bom mesmo. É isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu adorei o podcast. Você gostou? Eu amei. Hoje foi muito bom mesmo. Foi interessante o tema. E como você explica, é muito bom. Muito bom para escutar. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Continue sempre, tá? Jesus, com certeza, está feliz com o trabalho de vocês. E eu fico emocionado porque eu tenho uma filha que também está seguindo esse caminho, né? E ela é para estar aqui hoje, mas não esteve por uma questão de saúde, né? Mas está tudo bem, nada sério. E queria eu, na idade de vocês, ter tido a oportunidade de conhecer o Espiritismo. Eu conheci o Espiritismo basicamente mais velho do que vocês, né? Embora não pareça tão velho assim, né? E nem me sinto e nem sou. Mas ver, né, esses jovens, né, como vocês, levando a divulgação da doutrina espírita, né, e mantendo isso com uma seriedade, com bastante estudo, né, com dedicação, tenho certeza que Jesus está feliz com vocês, tá bom? Parabéns, continue sempre. Obrigada. Eu estou sempre à disposição. Quarta-feira? Vem aqui falar. Eu não sei o que você está falando. Quarta-feira Aqui, nós ó, temos usa o meu aqui, um programa, um podcast, é isso? Infelizmente não, gente, felizmente hoje. Oi, gente, boa noite, cheguei aqui. Quarta-feira, a Fabia Rani, do Ser Fraterno, convidou a gente para participar. A gente já está vendo quem vai, mas a gente vai estar lá, pelo menos um de nós, vai ser muito legal, vai ser um livro da Joana de Ângeles, se vocês puderem assistir. Que legal, muito bom. É isso, até a próxima, beijos. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.